Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e estamos chegando no quinto vídeo do Avança Dev. E eu realmente espero que esteja sendo aí uma ótima oportunidade para você avançar na sua carreira. E no vídeo de hoje vamos falar de um tema que pode gerar uma certa confusão na cabeça de muitos desenvolvedores. Vamos falar sobre Kubernetes. E se você não tem ideia o que é ou para que serve esse tal de Kubernetes, hoje é o seu dia de sorte. Nesse vídeo veremos na teoria e na prática como trabalhar com essa ferramenta mais do que fantástica, que empresas como Google, Nubank, Adidas, IBM, Spotify, Slack, Shopify, Booking.com, The New York Times estão usando e também muitas outras inclusive. Além disso, eu vou tirar uma dúvida clássica entre os desenvolvedores. Um desenvolvedor deve ou não deve aprender a trabalhar com Kubernetes? Será que Kubernetes não é uma coisa aí de infra? O que eu ganho em aprender com esse cara? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai cobrir todos esses assuntos. Conforme eu já falei no vídeo anterior, o mundo dos containers veio para ficar. Trabalhar com Docker é algo essencial. É como entender de Git. Simplesmente virou aí requisito e os devs que não aprenderem isso, sem dúvidas, ficarão aí rapidamente fora do mercado. O grande ponto é: trabalhar com containers para desenvolver aplicações é realmente ótimo. A grande questão é o seguinte: como é que eu posso trabalhar com containers em produção? Eu sei que muitos devem pensar, oxe, bora colocar o Docker, basta entrar na máquina, subir os containers e ser feliz. Só que não. Quando estamos falando em aplicações de médio e grande porte, simplesmente isso não funciona. Além disso, aplicações nos dias de hoje estão cada vez mais distribuídas utilizando microserviços. Logo, estamos falando aí de dezenas, centenas ou milhares de containers rodando no final das contas. Garantir que todos esses containers estão de pé não é tarefa fácil. Além disso, como realizar o load balancing de tudo isso? Como monitorar? Como setar políticas de segurança? Como criar aí regras de ingresso? Simplesmente nós precisamos de ferramentas para resolver esse tipo de problema. E é por conta disso que a gente tem o Kubernetes. O Kubernetes, basicamente, ele é um orquestrador de containers. Ele garante que todos os containers estão rodando de forma saudável e caso algo de errado aconteça com algum deles, ele sobe outro no lugar. O Kubernetes é um orquestrador de containers. Ele garante que todos os containers estão rodando ali de forma saudável e caso algum deles dê algum problema, simplesmente ele sobe outro no lugar. Além disso, há todo um ecossistema em volta do Kubernetes que possibilita você, por exemplo, monitorar e ter rastreabilidade de todas as suas aplicações. Agora, muita gente acaba sempre perguntando: será que entender de Kubernetes não é coisa de infra? A minha resposta é sim e não. Não, porque um desenvolvedor não tem que gerenciar cluster, setar regras e políticas de segurança e ter tantas responsabilidades a tão baixo nível. Por outro lado, um full cycle developer, ele tem que conseguir fazer o deploy de suas aplicações. Ele precisa saber o que está acontecendo por trás dos panos para garantir mais eficiência do que ele desenvolveu. Hoje em dia, com toda essa cultura DevOps, é sim responsabilidade do desenvolvedor entender o ferramental que fará com que ele faça o deploy das suas aplicações. Logo, um desenvolvedor precisa sim de entender Kubernetes, mas não em tão baixo nível. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você. E saiba que muito do que eu vou te ensinar hoje, eu tirei do meu curso de Full Cycle Development, onde eu já treinei mais de 1000 desenvolvedores Full Cycle para conseguirem realizar os seus próprios deploys utilizando Docker e Kubernetes. Então, bora ir para a tela do meu computador e colocar a mão no código. Isso a gente vai falar de um camarada chamado de Kubernetes, tá? Isso mesmo,
Kubernetes, tá? O que é o Kubernetes ou o K8S, como muita gente fala, é a abreviação aí do Kubernetes. O Kubernetes, ele surgiu no Google, ele é um orquestrador de containers de alta performance. Wesley, mas o que é um orquestrador de container? Cara, um orquestrador de container é um sistema que ele vai garantir que os seus containers sempre vão rodar. Uma vez que você sobe um container na sua máquina, ele está rodando, mas e se esse container cair? Ah, você sobe de novo? E se você tiver 1000 containers? E se você tiver 500 containers rodando? Como que você vai estar gerenciando todos esses caras e garantindo que todos esses caras estão de pé? O Kubernetes, ele consegue orquestrar tudo isso aí para você. Legal? Ele trabalha de forma distribuída através de clusters, então você tem um cluster Kubernetes e dentro desse cluster você tem diversos nodes rodando o Kubernetes, então você consegue crescer e quer dizer que os seus containers eles vão poder estar rodando em diferentes máquinas. Legal? Ele é altamente escalável, então você consegue aumentar o seu cluster, ele é extremamente flexível, você consegue colocar ferramentas por cima do Kubernetes, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Legal? E ele tem uma documentação extremamente animal, é muito boa, eu acho que tudo que você precisar de Kubernetes, de forma geral, você encontra na documentação. E ele está disponível aí, vamos dizer, nas nuvens, gerenciável, vamos dizer assim, pelo GCP, pela Amazon, pela Azure, inclusive pela DigitalOcean, legal? E eu queria que você entendesse algumas nomenclaturas quando a gente começar a falar agora um pouco mais de Kubernetes, legal? Então o grande ponto que eu quero que você entenda é o seguinte, toda vez quando a gente falar em cluster, a gente vai falar que é um conjunto de máquinas, tá? Um conjunto de nodes. Legal? E o que acontece? Cada máquina possui uma quantidade de vCPU e memória. vCPU é uma unidade de medida que a gente usa, tá? Para identificar quanto que você tem ali de CPU para processar as paradas. E a memória é o que a gente está acostumado a trabalhar. Então eu tenho ali um cluster e os 2 nodes ali, nesse nosso caso ali que a gente está como exemplo. Agora, o grande ponto que é importante é que você tem que entender um conceito que o Kubernetes ele utiliza, que a gente chama de pods, legal? O pod é uma unidade do Kubernetes que possui um ou mais containers. O pod representa os processos rodando no cluster. Ou seja, não é que você sobe o container para rodar dentro do Kubernetes. O Kubernetes, para ele monitorar aquele container, ele precisa de uma camada por cima. E essa camada a gente chama de pod. Então, todas as vezes que você quiser subir um container, você vai subir um pod, e esse pod vai ter o seu container dentro ali rodando. E muitas vezes você pode até ter mais de um container, mas normalmente não é recomendável, tá? Então essa que é a ideia aí de um pod. Ou seja, você tem o cluster, você tem o node, dentro do node você tem um pod, dentro do pod você tem o seu container. E agora eu quero falar com você sobre um conceito bem interessante que o Kubernetes tem, como que eu vou poder fazer esses pods subirem e funcionarem? Como que eu consigo tudo trabalhar em conjunto? Então a gente vai falar sobre um conceito, um tipo que o Kubernetes tem, que é chamado de deployment, tá? O que é um deployment? O deployment, ele vai trabalhar e gerenciar algo que a gente chama de réplica sets, inclusive. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho B e F, né? B, back-end, eu quero ter 3 réplicas, ou seja, eu tenho muito acesso ao meu back-end, eu quero ter 3 réplicas dos meus pods rodando para aguentar a minha carga. E eu tenho front-end com 2 réplicas. Então o que acontece aqui? Então eu vou ter aqui, ó, 3 pods rodando no meu back-end, tá? Dentro do meu node, e eu tenho aqui 2 réplicas rodando aqui o meu front-end. O que acontece? Chega uma hora que eu tô tendo muito acesso realmente no meu front-end e eu tô precisando de mais um cara para me ajudar, para colocar mais poder computacional aí. Então eu vou aumentar essas minhas réplicas para 3. Então agora eu tenho 3 back-end e 3 front-end. E vamos imaginar agora o que acontece? Que tive mais acesso, eu quero colocar 4 réplicas de back-end agora. Então eu vou colocar aqui e o que vai acontecer é o seguinte, as nossas máquinas, os nossos nodes, eles têm recursos limitados. Você não pode ir colocando um monte, porque chega uma hora que você não vai ter mais memória, você não vai ter mais CPU. Então o que vai acontecer? Você vai perceber que você não vai conseguir provisionar mais esse pod, porque ele vai ficar pendente falando que você não tem mais recurso. E nesse momento, o que pode acontecer? Você pode ter mais nodes com Kubernetes, né? Lembra que a gente falou que a gente tem um cluster, a gente pode ter vários nodes? Então vou imaginar que eu tenho um outro node e esse meu back-end ele vai ser provisionado automaticamente
lá pelo Kubernetes na outra máquina. Tudo isso é transparente, então você não tem que se preocupar. O Kubernetes, ele vai rearranjar e vai colocar as suas instâncias, os seus pods em cada node. Você pode ter algumas regras que você faz para garantir que você vai ter de forma distribuída os seus pods em diferentes nodes. Caso um node inteiro morra, sua aplicação não tem downtime, tá? Mas de forma geral, é isso aqui que você tá vendo. Legal? Uma outra coisa que o Kubernetes tem também é o seguinte, é um conceito de services. Por quê? Uma coisa é você ter o seu pod. A outra coisa é como que alguém consegue chegar e conversar com o seu pod, né? A gente precisa ter uma forma de esses pods também, eventualmente, se comunicarem. Como que eu consigo trabalhar com esses caras? Então são através de services, legal? Então o que acontece? O service é uma feature que permite com que o Kubernetes ele disponibilize recursos de rede e auto-discovery, ou seja, eu faço com que esses pods eles fiquem dentro de redes e essas redes possam fazer com que esses caras se autodescubram e a gente consegue se falar. Então toda vez que eu for criar um service, eu posso falar que esse service vai ser responsável por esses pods. Então quem quiser falar com esses pods, vai falar com o service e esse service vai apontar. Legal? Então o que acontece? Por exemplo, um container e um pod pode ter acesso, tá, ao outro pod através de um service. O acesso externo a qualquer pod também pode ser realizado em um pod. Vamos imaginar que eu quero disponibilizar que quando alguém acesse wesley.com.br, alguém acesse aquele pod. Então eu posso disponibilizar um serviço que quando a pessoa acessa o serviço, eu aponto ele para aquele pod. Legal? E normalmente a gente tem três categorias aí básicas de serviços. A gente tem um chamado de Node Port, a gente tem de Cluster IP e a gente tem de Load Balancer. Legal? O Node Port, basicamente, o que ele faz é, você trabalha com algumas portas altas e todo mundo que acessar e bater ali naquela porta vai ser apontado para os pods que você escolheu. O Cluster IP, no final das contas, você vai ter um IP interno. E o Load Balancer você consegue gerar um IP externo para as pessoas conseguirem acessar. O mais bacana é que se você estiver trabalhando, por exemplo, com um cloud provider como o Google, o GCP, né, o Amazon, o Azure, quando você cria um service do tipo Load Balancer, ele cria realmente um Load Balancer para você e gera o seu IP externo para você conseguir acessar esse serviço. Legal? Uma coisa que a gente vai fazer aqui, e é dessa forma como a gente vai trabalhar nessa aula especificamente, depois, tá? Numa live de encerramento a gente vai ver isso um pouco diferente, a gente pode trabalhar com algumas ferramentas para testar e brincar com tudo isso local, sem a gente precisar criar necessariamente um cluster, gastar dinheiro e tudo isso. E para isso você pode utilizar um camarada chamado de Minikube. O Minikube é um Kubernetes que você consegue rodar local com um node só, né? E você consegue fazer a maioria das coisas que você precisa, tá? Então é uma ferramenta que possibilita rodar o Kubernetes de forma local, roda através de uma máquina virtual, ele não possui todos os recursos, porém é uma ótima ferramenta para fazer os principais testes e configurações. Bom, pessoal, agora a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai instalar aqui o Kubernetes localmente no nosso computador para que nós possamos aqui fazer os nossos processos de deploy, tá? Então isso aqui é um ponto importante, eu quero ver você trabalhando comigo nisso aí. Esse aqui, somente para você se ligar, é o site do Kubernetes, tá? Então, você acessando kubernetes.io, tem todos os detalhes aqui, ó. A documentação do Kubernetes realmente é fantástica. Porém, eu não vou fazer o deploy nesse momento do Kubernetes na nuvem, tá? Eu quero rodar o Kubernetes local na minha máquina, eu não quero gastar dinheiro com isso. Então, nesse momento, o que eu vou recomendar? Que você instale uma ferramenta aqui no seu computador chamada Kind, tá? Esse é o endereço aqui do Kind, kind.sigs.k8s.io. O que esse camarada faz? Ele roda, simula o Kubernetes no seu computador usando o Docker. Então, cada node do Kubernetes vira um container Docker aí pra gente. Uma dica, você vai seguir, obviamente, o tutorial aqui para você instalar o Kind e tudo mais, mas lembre-se que para rodar o Kubernetes você precisa do Command Line Interface do Kubernetes, que é o kubectl, tá? Então você vai ter que entrar aqui e instalar o kubectl do site do Kubernetes, caso você não tenha, tá? Então é somente alguma dica aqui em relação à parte de instalação, ele deixa bem claro como trabalhar com o Kind e tudo mais.
Legal? Então, isso aí é o nosso ponto de partida agora para a gente conseguir trabalhar com Kubernetes, criar o nosso deployment e deixar as paradas rodando. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui para o meu Visual Studio Code. Basicamente, a gente está com a aplicação aqui com o nosso microserviço B. A gente tem o Docker Compose, que a gente consegue subir até o RabbitMQ. A gente tem o Dockerfile, que faz o build dessa nossa aplicação, variável de ambiente e tudo mais. Legal? O que eu quero fazer agora? Eu quero trabalhar com o Kubernetes. Então, para eu trabalhar com Kubernetes, nesse caso, para trabalhar com o Kind, eu vou rodar um comandinho aqui pra gente, tá? Para facilitar um pouco a nossa vida, que é chamado de Kind Create Cluster, tá? E eu vou dar aqui --name, chamado igual a Avança Dev, tá? E agora ele vai começar a criar o cluster aqui para mim. Nesse nosso caso, tá, pessoal, ele vai criar apenas um node aqui na nossa máquina. A gente pode criar mais nodes aqui para ele simular, mas no nosso caso não faz tanto sentido. O exemplo que a gente vai utilizar é bem simples, então ele vai criar apenas um node aqui pra gente. Legal? Então, o que vai acontecer agora? Ele vai criar. Você vai perceber que não é um processo lento, né, para quem está setando, configurando um monte de coisa aqui, e daqui a pouquinho a gente já tem todo o processo e o Kubernetes de pé para a gente utilizar aqui no nosso computador, beleza? Então vamos lá, Kubernetes sendo instalado aqui para gente. Ele tá configurações, control plane do Kubernetes e tudo mais. E lembrando que a nossa intenção é fazer o deploy disso aqui que a gente tem no Kind que está rodando o nosso Kubernetes. Lembrando, pessoal, o Kind é uma ferramenta para você rodar o Kubernetes de forma local, tá? Essa que é a ideia. Então, pessoal, estamos com o Kubernetes rodando aqui. Como é que eu sei? Lembra que eu falei para você que você tem que instalar essa ferramentinha, o kubectl? Eu vou dar um kubectl get nodes aqui para mim. E ele vai trazer o node que eu tenho do Kubernetes rodando, que nesse caso aqui é Avança Dev Control Plane. A gente só tem uma máquina chamada master aqui, né? Ele é o master do nosso Kubernetes. O Kubernetes ele tem master e os followers, né? E aqui, se você ver, não tá ready ainda, deve estar subindo os processos do Kubernetes. Então deixa eu subir de rodar aqui de novo, agora tá ready, eu consigo usar o Kubernetes aqui. Uma outra coisa que eu posso rodar aqui é get pods, tá? O get pods ele vai trazer aqui pra gente quais são os pods, os workloads que a gente tem rodando na nossa aplicação. A gente não tem nenhum. Um outro comando você pode dar um kubectl get services. Ele vai trazer os services que a gente tem do Kubernetes. Nesse caso aqui, simplesmente é o service do próprio Kubernetes. A gente vai ter que criar o nosso service na nossa aplicação para a gente conseguir acessar ela. Beleza? Então, partindo do princípio agora que o nosso Kubernetes está rodando, o que eu vou fazer, tá? Não existe uma regra, tá, para isso. Mas o Kubernetes, você vai ter que criar arquivos tipo Dockerfile, Docker Compose, você tem YAMLs, tá? Eu normalmente costumo criar uma pastinha chamada .k8s ou somente k8s, tá? Eu coloco ponto para ela ficar como invisível e não atrapalhar no meu projeto, tá? Mas aqui eu coloco os meus deployments, tá? Então eu vou criar um arquivo aqui chamado de deployment.yaml. E a minha ideia agora aqui é fazer o deployment dessa nossa aplicação. Legal? Como que a gente vai fazer isso? Muito simples, meu povo, muito simples. Nós vamos criar o nosso arquivinho de deployment do Kubernetes. Muita gente pode achar complicado, muita coisa escrita, mas você vai perceber que de forma geral não é nenhum bicho de 7 cabeças. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Você vai colocar aqui, ó, API version, que você vai falar qual é a API do Kubernetes que o Kubernetes vai utilizar, né? Que esse manifesto vai apontar na API do Kubernetes para rodar esse deployment. Aí você vai colocar kind, tá? Eu acho que a inspiração do kind, né, da aplicação que a gente está usando, é baseado no kind aqui desse parâmetro do Kubernetes, eu acho. E aqui o kind, você vai falar o tipo de objeto Kubernetes que você está criando. Então, nesse meu caso aqui, eu vou colocar um deployment. E aqui eu vou dar um nome para o meu deployment. Eu vou colocar metadata. E eu vou colocar aqui name e eu vou chamar isso aqui de microserviço B. Deixar desse jeito, tá?
E agora que eu tenho aqui o meu microserviço B, eu vou ter que setar aqui basicamente essas especificações desse meu microserviço. Então uma coisa aqui que eu vou especificar nesse momento é a quantidade de réplicas que eu vou rodar. Réplicas. Quantas réplicas eu vou ter? Eu vou colocar uma só. E isso aqui, pessoal, vai basicamente criar uma réplica set, tá? No nosso Kubernetes. Lembra, a gente tem deployment, réplica set e os pods que a gente vai trabalhar. E agora a gente vai ter que colocar também aqui um seletor. Preste muito atenção nessa parte, porque é a partir desse cara que a gente vai conseguir jogar tráfego, tá? De um serviço para os nossos pods. Tá? Então preste bem atenção. Então eu vou colocar selector, match, labels, e eu vou colocar app, eu vou colocar AB, tá? Eu vou colocar appb, que é do nosso microserviço B. Beleza? Eu vou até chamar, app, eu vou chamar o nome do meu próprio deployment que eu coloquei aqui. Beleza? E agora, pessoal, que eu tenho isso aqui setado, o que eu vou fazer? Eu vou criar um template baseado de como que vai ser o meu pod. Legal? Como que o deployment vai criar meu pod. Então eu vou colocar um template. Eu vou também setar o nome do meu template, tá? Então eu vou colocar labels. Aqui para mim eu vou colocar app microserviço B, tá? Só pra gente saber. Mas agora vem a especificação, a parte mais importante aqui na hora que a gente vai basicamente configurar como que o deployment vai criar o nosso pod. Então, basicamente, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar a especificação do meu pod e aqui eu vou colocar containers. Lembrando que eu posso ter mais do que um pod, mais de um container por pod. Mas o recomendável é que você tenha apenas um. Então nesse momento aqui de containers, eu vou escolher aqui como que vai ser o nome do meu container. E eu vou chamar de microserviço B também, tá? E qual que vai ser a imagem do meu container, tá? Qual vai ser as portas que o meu container vai rodar, tá? Então como que vai ser a imagem? A imagem, a gente vai pegar a imagem que a gente subiu lá no Docker Hub, né? Vamos lá, Docker Hub. E a gente tem a imagem aqui pra gente, que é o Avança Dev Microserviço B Latest, aqui provavelmente, né? Então, é basicamente essa imagem aqui. Então, eu vou colocar essa imagem que é pra ele usar. Vamos lá. Eu vou falar, deixa eu ocultar aqui, porque vai ficar melhor pra gente ver. Eu vou colocar aqui Latest, que é a última versão da imagem. Legal? Então, quer dizer que, nesse momento, eu vou fazer um deployment, tá? E no deployment eu vou usar essa imagem. E qual que é a porta desse meu microserviço B? Se eu entrar agora aqui, eu tenho que lembrar 9091, né? Então eu vou chegar agora aqui e vou colocar ports. E aqui eu vou falar porta do container. Container, port 9091. Pessoal, acredite, isso simplesmente é mais do que o suficiente para você rodar o seu deployment e botar os seus pods no ar. Legal? Então, como que a gente consegue, tá, baseado nisso aqui que a gente acabou de criar, colocar o nosso container no ar utilizando o Kubernetes? Pessoal, lembra, tá? Primeira coisa que eu vou falar, eu não sei como você está se sentindo nesse momento depois de você ter visto eu escrever tudo isso, mas somente para você saber, todas as vezes que eu vou utilizar o Kubernetes, eu copio e colo e só altero o que eu preciso. Eu só estou digitando do zero aqui porque eu estou dando uma aula para você, porque senão eu teria copiado, tá? O importante é você entender os pontos principais, que isso é um deployment, esse aqui é o nome do deployment, a quantidade de réplicas, esse seletor vai ajudar a gente a trabalhar com serviços, aqui é o nome do meu template, que praticamente eu não vou usar quase para nada, e aqui são os dados do meu container que eu vou setar, beleza? Então, por enquanto, é isso para a gente trabalhar. Como que eu consigo fazer o deployment desse cara? Aí que tá. Eu vou chegar e vou rodar o comando da seguinte forma. kubectl apply-f .k8s deployment.yaml. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou querendo aplicar no Kubernetes esse deployment, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, eu vou dar um Enter. Se eu não errei nada, e eu espero não ter errado, a gente vai conseguir botar essa parada para rodar.
Prontinho, ele falou que o meu deployment está criado. O que vai acontecer nesse momento? O Kubernetes, ele vai criar um pod, né, porque a gente pediu apenas uma réplica, então ele vai criar um deployment, um replica set e um pod, porque na minha replica set só tem uma réplica, né? E ele vai subir, basicamente, o nosso container baseado nessa imagem, tá? Então é isso que está acontecendo nesse momento. Então vamos ver se isso aqui rolou. Então eu vou rodar o seguinte, kubectl get pods, para ver os pods que estão rodando. E agora você vai ver que eu tenho um pod rodando aqui, e adivinha qual pod? É o nosso pod do microserviço B. Então a gente já conseguiu fazer um deployment aqui no Kubernetes, legal? Então guarde bem, o pod está rodando, mas como que eu consigo acessar esse pod? Eu digo, como que eu consigo entrar no browser e acessar esse pod? Como que eu consigo fazer qualquer outro sistema conseguir acessar esse pod? Não dá para você fazer isso diretamente. Você vai precisar de um service. O service é o camarada que vai ligar toda a parte de rede do Kubernetes, o load balancing, distribuição dos pods, né? Imagina, eu tenho um serviço, eu posso ter várias réplicas, o meu serviço uma hora vai mandar para cada pod para liberar a carga, para balancear a carga e tudo mais. Então, nesse caso agora, eu preciso criar um serviço para conseguir mandar os caras aqui para esse pod, tá? Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar esse arquivo de service.yaml, e nesse meu arquivo service.yaml, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, API version, v1, eu vou colocar kind, service, vou falar metadata, igualzinho o outro aqui, name, eu vou colocar microserviço B, -service, vou colocar a especificação desse cara, eu vou colocar aqui type, no momento eu vou colocar load balancer, porque se a gente estiver usando o serviço em nuvem, ele vai criar um load balancer, vai gerar um IP externo pra gente. E toda vez que a gente acessar esse IP, a gente vai cair nesse service. Legal? Ports aqui pra gente, eu gosto sempre, tá? Quando a gente está trabalhando com outros serviços, às vezes a gente tem que colocar um nome para ficar mais fácil de a gente trabalhar, mas eu vou colocar aqui. Port 2.90.91. Então esse serviço vai apontar para essa porta. E agora um dos pontos principais. Olha só, selector, e aqui eu vou colocar app é igual a microserviço B. O que isso significa, pessoal? Essa é uma das partes mais importantes. Que todas as vezes que eu acessar esse serviço, eu vou ser redirecionado para todos os pods que tem esse seletor, tá? É selector, tá? Sorry. Selector, tá? Então eu vou ser redirecionado para esse pod, tá? Então, imagina que eu tenho 10 pods. O pod do microserviço A, pod do microserviço B, do microserviço C e etc. Mas quando eu bater aqui nesse microserviço, nesse serviço aqui, ele vai falar, olha, quando alguém acessar esse serviço, com o IP que eu vou dar para ele e tudo mais, eu quero que ele seja redirecionado para o microserviço B. Então essas labels, elas servem para filtrar e selecionar somente os pods com uma determinada característica. Eu poderia colocar aqui, sei lá, back-end e front-end. Então pega todos os pods de front-end, ou pega todos os pods de back-end, etc. Mas a ideia aqui é que esse serviço vai filtrar todos os pods onde o app é igual a microserviço B. Aqui é app microserviço B, então ele vai apontar para esse cara aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um kubectl apply-f.k8s service.yaml. Legal? E eu fiz alguma coisa errada, metadata. O S maiúsculo não pode ter. Toda vez eu coloco o S maiúsculo. Prontinho. Criou aqui o meu serviço. Legal? Como que eu sei que criou o meu serviço? Eu posso chegar aqui e dar um kubectl get services. E você vai ver agora aqui que eu tenho o meu microserviço service do tipo load balancer. Eu tenho o IP local, ou seja, dentro da rede do Kubernetes, desse meu serviço, mas o meu IP externo tá como pendente. Por quê? Porque a minha máquina não consegue gerar um IP externo para a internet,
tá? Então, quando você estiver usando um cloud provider, um Google, um Azure ou qualquer coisa desse tipo, você vai perceber que você vai conseguir trabalhar dessa forma. Legal? E agora a gente tem também aqui a porta 9091. Então a gente está falando o seguinte, olha, agora você tem a porta 9091, que é a porta que está usando para esse container. Legal? E aqui é uma porta, caso você acesse, tá? Qualquer node desse cluster e colocar nessa porta 3153, ele vai cair também nesse serviço. Legal? Mas a nossa ideia agora aqui é fazer o seguinte: como que localmente eu consigo acessar um serviço mesmo sem eu ter o meu IP externo? Então o Kubernetes ele tem um serviço de redirecionamento de porta, basicamente quase igual que a gente faz com o Docker, para redirecionar a porta da minha máquina para a porta do serviço Kubernetes. Então nesse caso eu vou dar um kubectl port forward, legal? Aí eu vou colocar service, o nome do serviço que eu quero encaminhar, e eu vou colocar a porta. Então eu vou falar aqui a porta 9091 para eu apontar a porta 9091. Vou dar um enter. E agora, se eu acessar meu browser na porta 9091, eu vou ser mandado para a porta 9091 do meu container, do meu pod Kubernetes, tá? Por quê? Porque vai cair no meu serviço e o meu serviço vai mandar eu para o meu pod. Legal? Então, olha só o que vai acontecer. Vamos esperar que funcione, né? Localhost 2.9091. Prontinho. Estou acessando meu microserviço agora dentro do Kubernetes, redirecionando na porta e etc, mas a gente está acessando. Então, pessoal, perceba que com 2 arquivinhos a gente conseguiu botar um serviço no ar utilizando o Kubernetes. Tem algumas coisinhas aqui agora que eu quero te mostrar para não dar uma aula muito superficial, inclusive para você, tá? Apesar que isso não é um curso completo de Kubernetes, mas eu queria mostrar algumas coisinhas a mais aqui para você. Primeira coisa que eu queria mostrar é a parte das réplicas, tá? Se você acessar aqui, a gente falou que a gente quer uma réplica. Se eu falar que eu quero 10 réplicas, eu posso chegar e dar um kubectl apply-f .k8s /deployment, ele vai aplicar a configuração, e agora se eu der um kubectl get pods, você vai ver agora aqui que eu tenho 10 pods rodando esse meu microserviço. Então, conforme um pod vai ficando sobrecarregado com os recursos computacionais, toda vez que eu acessar o meu service, agora, o que vai acontecer? Cada hora ele vai mandar uma réplica para mim, tá? Então agora eu tenho os 10 pods rodando aqui para mim, o mesmo serviço. E eu posso chegar aqui nessas configurações, isso a gente não vai ver agora, e eu vou falar, olha, esse pod aqui, ele vai ter 200 MB de RAM, tá? E tanto de CPU. Então o que acontece? Cada vez, tá, que eu tenho 10 pods, eu vou ter 10 recursos computacionais desse. E por isso que o load balancing funciona. Por quê? Porque na hora que a gente cair no serviço, o Kubernetes, ele vai uma hora mandar para esse, uma hora mandar para esse, uma hora mandar para esse, e desafogar, tá, esses caras para eles conseguirem suportar toda a carga da aplicação. Legal? Uma coisa interessante aqui é que, como eu estou trabalhando com réplica 7, vamos imaginar que esse meu pod deu problema. Eu vou deletar ele aqui, tá? Vou dar um kubectl delete pod e vou deletar esse pod. E o Kubernetes vai deixar eu deletar. Mas lembra que a gente tem um réplica 7 e o réplica 7 fala que nós temos que ter 10 réplicas? Então, como o Kubernetes vê que está faltando uma réplica, eu vou dar um kubectl get pods e ele vai ter criado uma nova réplica aqui para mim. Pode ver que tem uma aqui com 14 segundos aqui de existência. Ou seja, foi esse cara que ele acabou de criar no lugar daquele pod que a gente removeu. Então o Kubernetes, ele mantém sempre a saúde da sua aplicação funcionando, beleza? Agora, o que acontece? A gente tem um problema, galera. O seguinte, eu acredito que, eu não sei se você percebeu, tá? Não sei. Mas ontem a gente fez exemplos aqui, né? Ontem de forma geral, né? Depende de quando você assistiu a aula. E a gente tem um arquivo .env, onde a gente guarda essas informações do RabbitMQ. Legal? E essas
informações são variáveis de ambiente. Então, o certo, no final das contas, é essas informações não estarem publicadas no template. No template, não. Na nossa imagem, tá? Isso aí não é publicado na imagem, porque é dado sensível. Você não pode deixar exposto para todo mundo ver dessa forma a senha e qualquer coisa desse tipo. E por conta disso, o que a gente pode fazer no Kubernetes? Trabalhar com variáveis de ambiente para fazer com que essas variáveis elas fiquem disponíveis dentro do container na hora que o Kubernetes subir. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Como que funciona isso aqui pra gente? Eu vou querer fazer com que o Kubernetes ele crie um arquivo chamado para mim .env. E ele vai criar um .env dentro do container quando ele subir. E para isso a gente vai chamar essa parada de config map, tá? O que é um config map? Config map basicamente é um mapa de configurações onde você pode escrever o que você quiser e você pode fazer com que esse config map seja utilizado, por exemplo, como variáveis de ambiente. Ou você pode fazer com que esse config map ele possa injetar um arquivo com o nome que você quiser dentro do template. Eu vou fazer aqui para ficar mais fácil eu te explicar do que eu ficar falando, tá? Então eu vou criar um arquivo aqui chamado config.map.yaml, tá? E no meu config map agora aqui eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou colocar assim, sempre o mesmo esquema, API version v1, tá? Kind, eu vou colocar config map, vou colocar metadata, perceba pessoal, é sempre a mesma coisa. Name, eu vou colocar microserviço b-config map, tá? Metadata, será que eu fiz alguma coisa errada? Parece que tá... tem dois pontos, metadata aqui. Legal? Ou eu posso até colocar conf, tá? Eu vou colocar aqui, microserviço bconf. Eu posso colocar labels nesse cara aqui também, se eu quiser. Então eu posso colocar assim, labels. Eu posso passar um name nessa label. Vou chamar com o mesmo nome. Vou deixar aqui apenas para ficar claro aqui para vocês. Mas agora que é o ponto mais importante, que é a parte do data. Quais são os dados que eu quero que fiquem guardados dentro desse config map? Então, é sempre uma chave e valor. Ok? Chave e valor. O nome da chave que eu vou criar vai ser env, legal? E o valor vai ser o que eu estou escrevendo aqui. Porém, eu quero que o meu config map ele seja várias linhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pipe aqui e agora eu posso escrever o quanto eu quiser aqui dentro que ele vai seguir. E o que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar as minhas variáveis de ambiente que eu vou trabalhar. Legal? Então, vou colocar aqui dentro do meu config map. Deixa eu só jogar uma coisinha para cá, tá? Então agora eu vou ter esse meu config map. Vamos ver se a gente consegue botar essa parada para rodar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um kubectl apply -f .k8s /config map e ele criou o config map aqui para mim. Agora, como que eu faço para esse meu config map seja utilizado lá naquele meu deployment, tá? Essa que é a grande questão. Então, nesse nosso caso, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou voltar aqui no meu deployment e eu vou fazer algumas alterações, obviamente, tá? A primeira, como que é o nome do meu config map? É microserviço bconf, tá? Beleza, deixa eu deixar ele aqui. Então, o que eu vou fazer a primeira coisa aqui nesse momento? Eu vou criar aqui uma utilização, quando eu for trabalhar aqui com o meu config map, eu vou basicamente criar um tipo de como se fosse um volume, tá? E esse volume é o que eu vou fazer apontar ali para o meu config map. Como assim, Wesley? Como assim você vai apontar um volume para o config map? Eu vou fazer da seguinte forma aqui, deixa eu só organizar para eu não perder o caminho aqui que eu vou trabalhar, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar aqui uma parada aqui chamada de volumes, tá? Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui é a parte de volumes. Essa parte de volumes, poxa, eu não consigo colocar aqui junto com containers, tem que conseguir, né? Pronto. Essa parte minha de volumes
vai ser a parte que eu vou determinar e montar o volume do meu config map. Ou seja, o meu config map ele vai funcionar como se fosse um drive que eu vou querer acessar dentro do meu pod. Então eu vou colocar o seguinte, ó, volumes. Eu vou falar que esse meu volume ele vai ser montado e o nome dele eu vou chamar ele com o próprio nome do config map para ficar mais fácil para todo mundo. Então eu vou colocar aqui, ó, microserviço B conf. E eu vou falar que esse cara aqui é um config map. E eu vou falar que o nome desse meu config map é esse cara aqui. E quais são os itens que eu quero acessar do meu config map? Tá? Eu vou falar que aqui que eu quero acessar, lembra que aqui e value chama env, tá? Nesse caso. Eu poderia ter colocado o nome que eu quisesse, tá? E agora, como que vai ser o caminho e o nome do arquivo que a gente vai querer montar dentro do nosso container? Na hora que o nosso pod subir. Eu vou chamar isso aqui, eu vou colocar um path chamado que vai ser o .env, tá? Então aquele .env que a gente está trabalhando, ele vai ser injetado pelo Kubernetes agora aqui para mim, tá? Mas lembre-se, aqui eu fiz apenas a definição, tá? Do meu volume. Aqui eu só criei o volume. Agora o processo de injetar, né, esse camarada dentro do meu container vem agora, tá? Então isso aí que é importante você saber. Então agora é o momento que eu vou conseguir trabalhar com esses caras aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, tá? E na hora que eu chegar aqui, eu vou colocar um camarada chamado assim de volume mounts. Toda vez eu esqueço como é que é. Aqui, isso, volume mounts, tá? E dentro aqui do volume mounts, eu vou colocar aqui name. E o name do volume que eu quero montar é esse volume aqui. Legal? Show de bola. Agora, como que vai ser o nome do caminho que eu vou querer passar para esse cara? Eu vou chamar .env mesmo, que a gente chama isso de subpath. A gente vai querer montar ele em qual passo, em qual lugar. Eu vou falar, vai ser no próprio .env mesmo que eu vou colocar o nome desse cara. E agora, em qual é o caminho absoluto que você vai botar esse cara agora aqui? E daí, nesse caso, eu vou colocar mount path. Dessa forma aqui. E aqui a gente tem que lembrar aonde que a gente tá, né? Em qual pasta que a gente vai estar na hora que a gente montou esse cara. Que vai ser nessa pasta aqui, ó. Go src full cycle. Ok? Então eu vou chegar aqui e eu vou falar que é nesse endereço que é para ele montar esse camarada aqui para mim, /env, tá? Então aqui que vai ser o camarada que ele vai conseguir fazer o processo de montagem desse volume aqui pra gente, tá? Então isso aí é um dos pontos assim que eu digo que são principais pra gente conseguir trabalhar aí com o config map, tá? Então é basicamente isso. O volume mount, deixa eu só ver se eu tô na coluna certa. Eu acho que eu tô na coluna certa. Deixa eu só ver aqui. Não. Eu tenho que ser embaixo desse name. Pera aí, galera. YAML dá vontade de chorar, né? Opa. Pera aí. Esse cara vai aqui, esse cara vai dentro, esse cara vai dentro, esse cara vai dentro. Então vamos ver agora aqui se essa parada funciona, né? Se eu não comi nenhuma bola aqui, se eu fiz alguma coisa funcionar. Mas a ideia é que eu montei um volume e falei que eu criei um volume aqui, né? Defini um volume e eu tô montando esse volume aqui dentro desse meu container, tá? Para ficar com esse arquivo aqui, legal? Vamos ver o que vai acontecer agora aqui para mim. Vou dar um kubectl apply -f, tá? .k8s, .k8s /deployment.yaml. Opa, ele falou que não esperava o indicador na linha 22. Começou. Vamos lá.
Linha 22, ele não esperava um indicador na linha 22. Volume Mounts. Ah, tá errado mesmo. É assim, Volume Mounts. Vamos lá. Prontinho, configurou aqui esse camarada pra gente, galera. E deixa eu deixar, foi bom, né? Deixa eu colocar só uma réplica pra ficar mais fácil pra gente conseguir trabalhar, porque a gente vai ter que agora entrar nesse nosso container do nosso pod pra ver, tá? Se tá funcionando esse lance do nosso config map, tá? Então, primeiramente, vamos ver se os nossos pods estão de pé. Só tem um pod rodando agora aqui pra mim. Legal? Agora, como que eu consigo ver, né, se esse ponto .env que eu criei tá diferente do ponto .env que estava dentro do container? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar no config map e vou mudar a senha. Eu vou mudar aqui o consumer name para ms2222. Vou recriar aqui o meu config map, tá? apply-f.k8s /config map, somente para ele ficar diferente, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou matar esse pod para esse meu pod ser recriado de novo, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte: kubectl delete pod, eu vou subir um novo, porque daí quando ele sobe o novo, ele vai pegar esse config map novo que a gente tinha colocado, tá? E agora, chegou a hora da verdade. O que eu vou fazer? Vou colocar kubectl get pods e eu vou acessar esse pod para ver o conteúdo do ponto .env lá dentro, para ver se ele está pegando do config map que a gente colocou. Então eu vou dar um kubectl exec-it, igualzinho o Docker, já deu para perceber, né? Só muda o comando. E daí eu vou colocar o nome do meu pod, tá? /bin /bash. E prontinho, ó, tô dentro agora aqui do meu pod. Olha que maneiro, galera. Se eu entrar aqui, eu tenho os arquivos que eu estava querendo e eu vou ver aqui o meu arquivo .env. No arquivo .env, olha só o conteúdo dele, ms222, ou seja, o nosso .env está sendo montado dentro do nosso container. Tá? Então, a partir de agora, eu não preciso publicar mais isso junto com a minha imagem Docker. Tá? Eu não publico, isso aqui vai ser gerenciado somente dentro do meu config map. Legal? Então, isso aí é um ponto super importante para você se ligar. Porém, eu quero ir um pouquinho mais longe agora aqui com você. Tá? Quero só um pouquinho mais longe. Aqui dentro, né, esses dados aqui não são nem tão críticos, mas eu tenho um usuário e senha aqui, né? Praticamente a senha, vamos dizer assim. E eu não queria deixar essa senha também aberta aqui no meu config map, tá? Ou qualquer pessoa que entrar consegue ver o meu config map ou qualquer coisa desse tipo. Eu queria que essa senha aqui ficasse como uma variável de ambiente e que esses dados aqui ficassem guardados em algum lugar para que outras pessoas não pudessem ficar vendo a minha senha o tempo inteiro. Tá? E é por conta disso que o Kubernetes, tá? Ele tem uma outra parada aqui também que a gente chama de secrets. O secrets, basicamente, é um tipo de objeto que você cria, aonde esse dado ele fica opaco dentro do Kubernetes, tá? Ele pega aquele dado, a gente gera um base 64 e ele fica lá dentro do Kubernetes e não fica visível a olho nu o tempo inteiro que nem a gente está colocando aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou criar mais um arquivinho aqui e vou chamar ele de secrets, tá? .yaml. E vou criar agora aqui, olha só que interessante, API version 2.v1 kind 2.secret, tá? Metadata, eu vou colocar name, eu vou colocar microserviço b -secret. Eu vou colocar type opaque. E eu vou colocar o data. Quais são os datas do meu secret que eu quero colocar? Eu quero colocar tanto o user quanto a minha senha. Ok. Mas como que eu coloco aqui? Eu vou colocar aqui RabbitMQ? Não, tá?
que eu vou fazer isso aqui, ó. Base64 encode. Eu não vou rodar no terminal, tá? Eu poderia rodar no terminal, mas eu vou colocar aqui para ficar mais visível para vocês. Então eu vou colocar aqui o meu RabbitMQ, eu vou dar um encode, ele vai gerar o base64 desse cara, eu copio e coloco aqui, tá? E aqui, a nossa senha é igual para os dois. Legal? E aqui é sem o S maiúsculo. Então agora, quando eu rodar isso aqui eu vou rodar, ó, tô saindo do meu pod, tá? kubectl apply -f.k8s /secrets. E eu criei esse secret agora aí dentro do Kubernetes, tá? E uma vez que eu criei esse meu secret dentro do Kubernetes, eu posso chamá-lo no meu deployment, tá? Então, de cara aqui, no meu config map agora, eu vou tirar o RabbitMQ e usuário e senha daqui, tá? Eu vou deixar ele montar somente esse .env aqui. Ou eu nem precisava, na realidade, criar um config map. Eu poderia colocá-los todos como variáveis de ambiente no meu deployment. Então perceba que tem diversos approaches como você pode resolver o mesmo problema, tá? E agora que a gente tem isso, o que eu simplesmente posso fazer? Eu posso trabalhar e fazer com que o meu secret seja utilizado. Como assim, Wesley? Eu faço para o meu secret ser utilizado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui. Dentro... Eu acho que é aqui, ó. É duro se organizar com essas colunas do YAML às vezes, galera. Eu acho que é aqui. Que é na mesma coluna do ports e dos volumes. É isso mesmo. Eu vou chegar agora aqui, tá? E vou colocar assim, ó, env. Ou seja, que são variáveis para a gente trabalhar com variáveis de ambiente. Então agora aqui no env eu vou chamar o seguinte, name, tá? Desse env eu vou chamar de RabbitMQ default user. RabbitMQ default user. E eu quero pegar o valor desse cara aqui, ó, value from. Eu quero pegar esse dado aqui de quem? Do secret key ref. Eu quero pegar isso baseado num secret. Como que vai ser o nome do meu secret? Vai ser o nome do secret que eu criei aqui, galera. Que vai ser esse secret aqui. Então vamos lá. E qual que é aqui do secret que a gente quer nesse momento? Aqui é RabbitMQ default user. Então eu vou colocar aqui. Então nesse momento, pessoal, o que está acontecendo simplesmente? Eu estou criando uma variável de ambiente chamada RabbitMQ default user. O valor dela vem da onde? De um secret. O nome do secret é esse e aqui do secret é esse aqui. E agora eu posso repetir esse processo para o meu password, né? Que vai ser esse cara aqui, ó. Default pass. Que vai ser meu password agora aqui. Legal? E então, agora quando eu fizer o meu deployment novamente, ele tem que carregar essas minhas variáveis de ambiente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um kubectl apply -f.k8s /deployment. Vamos ver se eu não errei nada. Configurou. Vou dar um kubectl get pods. Ele está terminando o pod antigo e está subindo um novo. Nesse nome eu vou dar um kubectl exec-it. Vou colocar o nome do pod e vou dar um bash. Entrei no bash. Agora eu vou dar um echo aqui no nome dessa minha variável. E ele encontrou a variável de ambiente setada aqui dentro do meu pod. Então significa que funcionou. Então olha só, galera, que interessante. Nós estamos utilizando o Kubernetes, nós estamos podendo setar a quantidade de réplicas, nós temos secrets, nós temos config maps, tá? E tudo isso funcionando para que a nossa aplicação rode, né, de uma forma certinha, com segurança, para que a gente consiga trabalhar. Legal? Então esse aí é o nosso passo, vamos dizer assim, número 1 nesse aspecto quando a gente está trabalhando com Kubernetes, tá? Obviamente, tá, que quando você está falando e utilizando o Kubernetes,
o ciclo para você trabalhar ali, vamos dizer, com CD, né, com Continuous Deployment, ele vai um passo a mais, tá? Qual que é esse passo que a gente acaba dando? É, por exemplo, configurando um cluster Kubernetes, tá? E na hora que você configura esse cluster, e quando você sobe algo no GitHub, por exemplo, né? E na hora que ele rodar aquela GitHub Actions, ou se você estiver utilizando Circle CI ou qualquer coisa desse tipo, aquele cara vai rodar simplesmente e vai executar, tá? O processo para trocar a imagem que você está utilizando. Legal? E então é isso que a gente vai ter que fazer agora, tá? Então, até agora que a gente está aqui, a gente está na metade da nossa aula, tá? Metade da nossa aula. A gente conseguiu fazer o Kubernetes rodar local. Agora o que a gente vai fazer é criar um cluster, e esse cluster a gente pode criar em diversos cloud providers. Nesse nosso caso, eu vou criar na DigitalOcean. Eu tenho usado eles faz um tempo, inclusive para o serviço de Kubernetes dele, e tem funcionado bem, tá? A gente poderia estar usando o Amazon, qualquer coisa, mas eu vou subir na DigitalOcean porque é mais barato, inclusive você pode fazer seus testes lá, tá? Então o site da DigitalOcean é esse aqui, digitalocean.com. Você vai ter que fazer o login. Você vai ver que eu não tenho nenhum projeto, não tenho nada, essa minha conta aqui está vazia. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um cluster Kubernetes, tá? Então eu vou aqui, Create Kubernetes Cluster. Legal? Eu escolho a versão, eu vou falar que eu vou rodar em Nova York. O nome da minha pool, né, onde eu vou ter várias máquinas, vai ser pool 1, por exemplo. Eu vou querer 2 máquinas, eu vou querer máquinas mais baratas somente para a gente testar. Legal? Lembrando, pessoal, que em produção é recomendável pelo menos no mínimo 3 máquinas para rodar o Kubernetes. Legal? Então, nesse caso, com 2 máquinas, baratinho, para eu rodar aqui eu vou pagar, por exemplo, $20 por mês. E o nome do meu cluster vai ser Avança Dev microserviço. Avança Dev MS. Então vou mandar aqui o camarada criar o cluster aqui para mim. Legal? Então a partir de agora, o que está acontecendo? Eu tô criando e tô botando aqui para rodar praticamente o pessoal da DigitalOcean para criar, configurar a rede, botar todo o meu cluster para rodar. Porém, enquanto eles fazem isso, o que eu vou querer fazer aqui pra gente nesse momento? Eu vou querer criar um repositório Git desse cara aqui, tá? Para quê? Para que a gente configure o GitHub com as actions, para que toda vez que a gente suba uma nova versão, ele atualize o nosso cluster Kubernetes. Legal? Então, como que eu vou fazer agora aqui? Não vou mais mexer nos arquivos aqui desse cara, né? Tudo certinho. Então, primeira coisa que a gente vai fazer nesse momento, pessoal. Vou fazer o seguinte, vamos lá. Sair do meu pod. Ele até tem aqui um main já criado, né? Deixa eu mover esse repositório. .git aqui. Estranho, eu vou dar aqui um git init. É isso aí. Vou dar um git init nesse cara aqui. Vou acessar o meu GitHub. github.com. Estou fazendo tudo do zero aqui com vocês, tá, pessoal? Para não pular nenhum passo aqui para mim. Então, vou criar um repositório. Vou chamar ele de Avança Dev Microserviço B, aqui para mim, tá? Vou deixar ele como público, esse repositório aqui, Avança Dev Microserviço B. Legal? Então, estou criando esse nosso repositório nesse momento. Vou aqui no meu repositório, vou dar um git add ponto, git commit -m, first commit. Agora eu vou setar para o meu branch principal se chamar main.
vou adicionar um repositório remoto do GitHub e vou subir os arquivos lá para o meu repositório. Show de bola, funcionando, tudo bonitão. Então tá aqui os meus arquivos aqui do nosso projeto. Tudo bonito aqui, depois a gente tem que mudar esse env para env.example, tá? O .env nunca vai diretamente para o repositório, tá? O .env vai ser montado baseado nas variáveis de ambiente que a gente trabalhar, tá? Depois a gente acerta isso aqui. Agora, uma coisa aqui que pra gente é super interessante é como que eu vou fazer para que toda vez que eu mude aqui, eu altere as informações lá no meu cluster, tá? Primeiramente, você tem que entender que cada cloud provider tem uma tool, né, para conseguir fazer com que você trabalhe, tá? Então, como assim? Por exemplo, se eu uso o DigitalOcean, eles têm um Command Line Interface, que eu digito DOCTL, e eu consigo logar na minha conta da DigitalOcean pelo meu terminal. A mesma coisa com o G-Cloud, a mesma coisa com a AWS, a mesma coisa com o Azure e etc, tá? Nesse meu caso, eu já tenho a minha ferramenta da DigitalOcean, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, DOCTL, que é a minha ferramenta da DigitalOcean, tá? E eu já tô logado nessa ferramenta. Então, se você for usar esse exemplo, não esqueça, baixe o cliente da DigitalOcean, faça o login, porque a gente vai precisar dele, legal? Você vai baixar lá no próprio site da DigitalOcean. A gente já tem o nosso cluster sendo criado, tá? E aqui ele vai falar, ó, instale as ferramentas de gerenciamento. Então, a primeira coisa que ele vai falar é instale o kubectl, a gente já instalou, né? Instale o DigitalOcean, é o que eu acabei de mostrar para vocês, que eu já tenho instalado, beleza? Então vou dar um configurar. Agora, o que vai acontecer, pessoal? O seguinte, quando a gente está trabalhando com Kubernetes, basicamente a gente tem um arquivo chamado, a gente chama de kubectl, tá? Se você chegar aqui, ó, tô tentando deixar o mais transparente tudo para vocês, tá? Se você chegar na minha pasta aqui, home, e acessar kube, eu vou ter um arquivo chamado config. Nesse arquivo config aqui é onde eu tenho as chaves e um monte de coisa aqui desse meu cluster do Kind, do Minikube que eu trabalhei e tudo mais. Legal? O que eu quero agora e cada parte dessa é um contexto. Então, às vezes eu posso estar usando um cluster, daí eu quero mudar que o meu kubectl vai usar um outro contexto para eu acessar outro cluster. Legal? Então, o que acontece? A minha ideia agora aqui é que quando nós trabalhemos com o cluster da DigitalOcean, eu preciso criar um novo contexto aqui na minha máquina para que toda vez que eu estiver rodando, eu acesse agora o cluster do Kubernetes, né? Da DigitalOcean. Então o que vai acontecer? Nesse nosso caso aqui, ele vai pedir para a gente rodar esse comando. Esse comando aqui vai fazer com que o Kubernetes que está rodando na DigitalOcean fique configurado na sua máquina e quando a gente rodar kubectl, deployments, etc., tudo funcione bonitinho aí pra gente. Legal? Caso você não queira fazer isso, você pode baixar um arquivo de configuração, tá? Vai estar aqui em algum lugar, aqui ó, download configuration file, e daí você vai ter que passar por parâmetro esse arquivo de configuração na hora que você for rodar o comando kubectl, tá? Então tem essas duas opções, obviamente que essa aqui é muito melhor, por isso que é importante você instalar o DigitalOcean, o DOCTL, tá? Então esse aqui é um outro ponto que a gente tem que se ligar. Se você olhar aqui, o meu cluster está pronto, então vamos botar essa parada para rodar. Então eu vou copiar aqui, vou dar um copy, tá? E vou rodar aqui no meu computador. E agora, ele, se você perceber, ó, ele adicionou essas credenciais no meu kubeconfig e mudou o contexto que eu estava usando para esse meu novo cluster. Ele chamou de DO New York City 1 Avança Dev MS, tá? Agora, se eu der um kubectl get pods, você vai ver que eu não vou ter nenhum pod rodando. E se eu der um kubectl get nodes, eu tenho que ter os meus 2 nodes que eu subi lá na DigitalOcean, legal? Então significa que a minha máquina tá trabalhando normal lá na DigitalOcean. Agora, o que eu vou fazer?
Novamente, eu simplesmente vou fazer o que a gente já fez no cluster local. Eu vou instalar os meus deployments e tudo mais. Então eu vou dar um kubectl, tá? Apply -f.k8s. E agora eu vou rodar os meus secrets. Fazer um de cada vez, bonitinho para você. O meu config map. Eu vou fazer isso o meu deployment. E eu vou fazer isso com o meu service. Prontinho. Então agora eu estou implantando basicamente tudo que a gente fez no Kubernetes da DigitalOcean, tá? Então se eu der um kubectl get pods, ele está criando o container lá agora, se você olhar, tá? Então está criando o nosso container lá dentro da DigitalOcean. Vamos aguardar um pouquinho, porque provavelmente ele não tem a imagem no cache, como eu já tinha antes. Então ele deve estar baixando a imagem para depois botar essa parada para rodar, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Mas tem uma outra parada que é muito louca. A gente vai dar um kubectl get services. E quando eu rodar um get service, você vai ver que eu estou pedindo o load balancer e ele tem que estar pendente agora mesmo, esse meu external IP. Mas a DigitalOcean, como ela é uma cloud provider, ela tem que gerar meu IP externo aqui pra gente brincar. Então daqui a pouquinho a gente vai voltar para cá e a gente vai ver, tá, se a DigitalOcean já gerou o IP que a gente está trabalhando. E se os nossos pods já estão rodando. Ó. Nosso pod já está rodando lá na DigitalOcean, mas a gente não tem um IP externo. A partir do momento que a gente tiver o nosso IP externo, a gente já vai poder acessar do nosso computador, tá? Lá na internet, se você tiver o IP, você também conseguiria acessar e etc. Provavelmente eu já vou ter matado esse load balancer e esse cluster Kubernetes no momento que você está gravando, você está assistindo esse vídeo, tá? Mas somente para você saber é o que dá para fazer. Então vamos aguardar aqui essa parte do pending enquanto isso. Agora, pessoal, a gente vai para uma outra parte. A gente vai para a parte do deploy contínuo. O que o deploy contínuo faz no final das contas? Todas as vezes que a gente dá um merge no master ou no main, vai ser rodado um processo onde a gente gera o build da nossa imagem. A gente vai subir essa nossa imagem num container registry. No nosso caso, a gente vai usar o Docker Hub mesmo, mas você poderia usar o container registry que você quiser. E daí a gente vai atualizar o nosso Kubernetes, nosso cluster Kubernetes com a imagem nova automaticamente, tá? Então essa que é a nossa principal ideia no momento. Legal? Vamos ver aqui, vai demorar um pouco para ele gerar o nosso IP, sempre demora um pouquinho, depende do cloud provider, tem hora que demora, tem hora que vai rápido e assim vai. Enquanto ele está criando o nosso IP e tudo mais, eu vou criar uma pasta aqui chamada .github/workflows. E dentro dessa pasta aqui eu vou criar uma pastinha, um arquivinho chamado de cd.yaml. Legal? Nesse arquivo cd.yaml, o que eu vou fazer na realidade? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar algumas regras. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o name desse cara, vai ser deploy. E eu vou falar todas as vezes, tá? Que rolar um push, tá? E esse push pode ser até o merge de uma pull request, né? Obviamente. Pro branches, então eu vou colocar aqui branches main. O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar alguns jobs, tá? A primeira parte desse job é que a gente vai rodar um build. Esse build eu vou querer rodar num Ubuntu mesmo, Ubuntu-latest, legal? E eu quero que ele siga os seguintes steps, tá? É basicamente isso que eu tô pedindo agora aqui para ele. O primeiro step, agora que algumas coisas aqui, galera, é o que é, tá? São algumas ferramentas, algumas actions do GitHub que eu vou utilizar para ele fazer esse nosso processo. Então, assim, não se assuste se você não ter visto um monte desse nome, porque dá para fazer isso de diversas formas, eu uso essas ferramentas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer no meu primeiro step é, lembrando, pessoal, aqui ele está criando uma máquina lá no GitHub pra gente, e na hora que ele cria essa máquina, eu vou pedir para ele fazer o checkout, tá? Dos nossos arquivos,
para essa máquina Ubuntu, tá? Ou seja, ele vai baixar o nosso repositório dentro dessa máquina Ubuntu. Aí o que vai acontecer? Eu vou colocar até um nome aqui, chamado KeyEmu. Esse cara aqui, ele ajuda a gente conseguir setar as arquiteturas que a gente vai rodar o Docker nas máquinas, tá? Nessa máquina, porque a gente vai utilizar Docker para fazer o build, né? Então vou colocar aqui uses docker /setup QEMU, setup-QEMU -action @v1, tá? Novamente, galera, essa parada é copiar e colar sempre, tá? Aí eu vou rodar também um outro camarada do Docker que é chamado Docker BuildX, tá? Esse BuildX do Docker, basicamente, ele faz com que a gente consiga rodar, fazer o build de imagens Docker em qualquer plataforma que você quiser utilizar, tá? Então eu vou colocar docker /setup -buildx action @v1, tá? Perceba que quem está mantendo essas actions aqui que a gente está usando é o próprio galera do Docker, tá? E agora, como a gente vai publicar a imagem no Docker Hub, a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui essa parte chamada assim, login to Docker Hub. Eu vou falar uses docker -login -action @v1, tá? Então, é uma action para eu fazer o login no Docker Hub. Legal? Então, com isso, uses. Com isso, eu vou ter que passar as minhas credenciais do Docker Hub. Então, eu vou colocar username é igual a alguma coisa, a gente já vai falar disso. E o password, 2 pontos. Eu vou falar disso daqui a pouco com vocês, tá? Aí, eu tenho uma action que eu gosto bastante, galera, que ele chama bump version. O que esse camarada faz? Baseado nos scripts, nos seus commits, no começo, quando você usa semantic versioning, o que vai te acontecer? Ele vai gerar as versões corretas das releases das suas aplicações, tá? Então você coloca que é feature, ele vai criar uma nova release, se é só uma mudança, ele sabe que é uma minor, ou ele sabe se é um patch, uma major, uma mudança major, tá? Então esse cara faz bastante coisa. E eu vou colocar um ID dele que a gente vai usar, porque a gente vai pegar a tag que esse cara vai gerar pra gente, ou seja, esse cara gera tag todas as vezes que a gente faz um push pro master. Então, baseado nos nossos commits, ele vai gerar uma tag correta baseada no semver. É isso que eu quis dizer aquela hora, não sei se ficou muito claro. E o nome desse cara aqui, tá? É ruim de escrever, então eu vou copiar e colar aqui para vocês vão poder baixar esse conteúdo. E aqui eu vou precisar também do GitHub token, tá? Lembrando que todo mundo tem um token do GitHub, tá? Então é só colocar um secret dessa forma aqui, que ele vai pegar o token do seu GitHub, ou seja, você vai precisar esse cara, para esse cara poder gerar uma versão no seu repositório, você precisa passar o token. Você está dando permissão para essa action agir por você, no seu nome. E agora, galera, é a parada mais louca que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um name aqui, eu vou colocar build and push, ou seja, ele vai fazer o build da nossa imagem e vai fazer o push dessa imagem lá no nosso Docker Hub. Então eu vou colocar id docker build aqui pra gente, vou colocar uses docker /build -push -action @v2. E aqui eu vou ter que passar os parâmetros para eu fazer esse build, tá? Então eu vou falar a primeira coisa, push through. Se eu não colocar isso, ele só gera o build, ele não sobe o arquivo. Eu vou colocar context, ponto, ou seja, ele vai pegar o Dockerfile dessa minha pasta e vai gerar o build baseado no meu Dockerfile. E para isso ele precisa do meu Dockerfile. Então eu vou falar qual que é o arquivo que a gente vai usar, o Dockerfile que a gente está usando. E aqui eu posso escolher quais as plataformas que eu quero gerar o build aí pra gente, tá? Eu não vou colocar nesse momento, eu vou colocar as tags, e aqui eu vou colocar basicamente a imagem que a gente está utilizando aqui. Vamos lá, cadê? Aqui no meu deployment, eu vou pegar esse cara aqui. E vou colocar aqui para mim, tá? E aqui com isso eu vou pegar
esse cara aqui, baseado nessas tags, e vou colocar qual a versão que ele vai trabalhar, tá? E a versão que ele vai trabalhar é baseado no step, olha só. Olha só, o step, cadê o de tag? Aqui, ó. Tagging, que é onde que a gente muda a versão. Então eu pego o tagging e pego a tag que foi gerado dessa versão aqui, ó. Steps, tagging, outputs e a new version. Então, cada vez que eu subir uma imagem, ele vai subir uma imagem com uma versão nova, tá? Lá no meu Docker Hub, baseado aqui nessas minhas modificações. E agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente fez o build e o push, né, da imagem, ou seja, a gente deu o build aqui da nossa imagem, a gente fez o push, e agora nós vamos instalar aquele programinha da DigitalOcean para a gente configurar o nosso Kubernetes. Então eu vou colocar aqui name install doctl, vou colocar aqui uses a action DigitalOcean /action doctl @v2. E, obviamente ele vai precisar do token da DigitalOcean. Então vou colocar with token, e a gente vai ter que passar um token aqui. A gente já vai falar sobre isso também. Agora que a gente vai estar logado na DigitalOcean, ou seja, a gente vai ter acesso ao cluster do Kubernetes, agora a gente vai fazer o setup do cluster aqui. Então vou colocar setup kubectl, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui uses, e esse cara que a gente vai usar, ele basicamente ele vai instalar o kubectl pra gente, legal? E vai dar acesso ao token da DigitalOcean que a gente vai utilizar. Então eu vou colocar personal access token, e aqui eu vou passar o token da DigitalOcean. E depois eu vou colocar aqui cluster name, e aqui eu tenho que pegar o nome do nosso cluster lá na DigitalOcean, que eu já esqueci o nome do cluster, Avança Dev MS. E eu vou colocar aqui. Uma vez que eu já setei aqui o nosso kubectl, tudo certinho, o que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou fazer a alteração da imagem. Então vou colocar name set deployment image. E aqui eu vou rodar o seguinte. Agora, ao invés de usar uma action, eu vou rodar um comando do Kubernetes, tá? Que vai ser o kubectl set image deployment. Eu vou falar o nome do nosso deployment, qualquer microserviço B. Legal? E eu vou falar para no microserviço B ele trocar a imagem do container microserviço B. Então vou ter que colocar microserviço B de novo, porque aqui é o nome do meu deployment, aqui é o nome do container que eu vou querer trocar, e aqui eu vou passar basicamente o nome da imagem que eu quero mudar. Legal? E o nome da imagem que eu quero mudar é essa aqui, ó. Baseado na nova versão. Tá vendo? Ó? New version. Então ele vai pegar a versão que a gente gerou aqui da imagem e subiu lá no Docker Hub, vai ser a versão que a gente vai apontar aqui no Kubernetes. Legal? Então, baseado nisso, pessoal, em tese, essas nossas actions aqui do GitHub já tá certo. Lembrando, pessoal, é copiar e colar. Você não precisa ficar decorando tudo isso, tá? Eu tô indo passo a passo para tentar explicar o máximo possível aí de uma forma mais mastigada, tá? Mas de forma geral, tá? Não tem muito segredo. É copiar e colar e usar essas actions que estão prontas. Esses nomes não é a gente que escolhe, é quem criou a action que configura dessa forma. Porém, a gente tem um ponto que aqui a gente tem que se ligar, que é o seguinte: todas as vezes que a gente vai utilizar essas actions, em alguns momentos você vai precisar ser perguntado de usuário, de senha e qualquer coisa desse tipo. E nesse caso, você não vai querer deixar o seu usuário e a sua senha expostos aí, tá? Então é por isso que você vai criar um secret lá no GitHub, e eu vou mostrar isso como é que faz, apesar de eu já ter os meus criados, para você não ter que expor esses dados aqui. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Estando aqui no GitHub, você vai em Settings, tá? E na parte de Settings você vai ver que tem Secrets, legal?
Nesse nosso repositório não tem nenhum secret, então eu posso sair e criar os secrets que eu quiser. Porém, o que acontece nesse meu caso é que, eventualmente, né, eu posso até criar secrets em cada caso e tudo mais. Então, eu vou criar alguns secrets aqui pra gente, mas depois eu vou matar esses caras aí pra gente não se enrolar e você ficar vendo as minhas senhas e etc da DigitalOcean, beleza? Então, o primeiro secret que ele vai pedir pra gente criar aqui, ó, é do Docker Hub, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome aqui pra gente trabalhar lá no nosso sistema, que o nome do meu secret vai ser Docker Hub Username. Então eu vou chegar aqui, vou criar um secret chamado Docker Hub Username, e aqui eu tenho que passar o nome do secret, e no meu caso é o Wesley Williams. Legal? E agora eu tenho que criar um novo secret, e nesse meu novo secret eu vou ter que passar basicamente aqui o Docker Hub Token. Mas qual que é o token que eu uso no meu Docker Hub, tá? Eu vou ter que acessar meu Docker Hub, tá? E depois, acessando meu Docker Hub, eu vou gerar um token e eu vou colar esse token aqui. Legal? Deixa eu só ver uma coisa aqui na organização para ver se eu já não tenho todos esses caras criados. Deixa eu ver aqui. Secrets. Não, eu só tenho do Sonar. Acho que foi na minha conta pessoal que eu já devo ter criado. Então o que vai acontecer? Então eu vou acessar meu Docker Hub aqui. E agora você vai ter que lembrar comigo como que faz isso. Eu vou aqui em Account Settings. Security Token, tá vendo? Então vou colocar aqui, ó, Avança Dev Token Aula. Vou criar aqui um novo token. Ele gerou esse token aqui para mim. Eu vou copiar esse meu token e vou colar ele aqui no meu GitHub. Legal? No meu GitHub não, no meu Docker Hub. Então quer dizer que essa parte aqui para mim já tá ok. Já tá tudo bonitinho. Então aqui tá ok. Aqui ele tá usando o GitHub Token. Aqui ele vai estar usando, né? Mesma coisa. E aqui a gente precisa do token da DigitalOcean, tá? Então o que eu vou fazer? Mesmo esquema. Eu vou criar um secret chamado DigitalOcean Token, tá? E eu vou criar esse secret. Vou adicionar esse secret aqui. Vou aqui na minha conta da DigitalOcean. Você vai em Account, API. Aí tem Tokens. Eu vou gerar um novo token e vou colocar Avança Dev Aula K8S. Vou gerar um token. Vou copiar esse token. Vou chegar e vou colar aqui para mim. Então com isso agora eu tenho a DigitalOcean, o Docker Hub Token, o Docker Hub Username, o GitHub Token sempre você tem por padrão. Você não precisa cadastrar, ele já vem na sua conta por padrão, tá? E agora aqui ele precisa do token também do DigitalOcean aqui. E galera, em tese, tá? É isso que a gente tem aqui para fazer, para ver se essa parada roda ou se tem alguma coisa a mais, se tem algum erro ou não. A gente digitou bastante sem testar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou chegar aqui no nosso terminal e primeira coisa que eu quero ver é se ele gerou aquele IP pra gente. Vou dar um kubectl get services. E ó, e gerou aquele IP externo. Então se eu entrar aqui, acessar esse IP na porta 9091, ele tem que acessar meu serviço. Então nesse momento, se você tiver esse IP, você consegue acessar. Provavelmente você não vai ter porque eu já vou ter desligado o meu cluster. Mas perfeito, tá funcionando então o nosso Kubernetes. A nossa ideia agora é a gente conseguir mudar, tá, esse nosso serviço e fazer o deploy automaticamente toda vez que a gente subir pro GitHub a nossa aplicação. Como que eu vou fazer isso agora? Eu vou dar um git status, vou dar um git add ponto, git commit -m, assim adicionando GitHub Actions, tá? E vou dar um push aqui pra gente. Ou seja, entrou no main, essa action do GitHub tem que começar a rodar.
A gente não mudou nada na imagem, mas eu só quero ver se o nosso workflow funciona, tá? Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em Actions. Começou a rodar o nosso workflow aqui, ó, tá vendo? Então agora ele tá fazendo o setup do nosso job. Agora não tem jeito, é uma questão de esperar definitivamente e ver se vai funcionar. Sinceramente, eu não tenho ideia se vai funcionar de cara. Qualquer errinho de digitação que eu fiz durante todo esse processo pode contar, mas em tese, tá? A ideia principal de tudo que a gente viu até agora é isso aí. Ah, já começamos com erro, tá vendo? Ó? Docker Setup, aqui eu já digitei errado. Então não precisou nem esperar muito. Docker Setup aqui pra gente. Enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma modificadinha aqui nesse nosso cara pra... Aqui ele tá falando como declined. Eu vou colocar declined, colocar um tracinho aqui, somente para dizer que a gente mudou o nosso programa, tá? Para ver alguma coisa aqui. Eu acho que é isso, acho que não vai ferrar o nosso programa, não lembro direito. Então eu vou dar um git add.git commit -m, mudando imagem. Git push origin main. Show. Vamos voltar agora aqui no GitHub. As nossas actions. Começou a rodar aqui o nosso mudando imagem. E vamos ver agora se a gente tem alguma coisa. Bom, começou a baixar pelo menos aqui as nossas imagens que ele vai usar no Docker e etc, né? Então, vamos aguardar e eu vou narrar agora para vocês o que está acontecendo aqui. Então, ó, ele está baixando o buildx do Docker. Esse é um tipo de um build kit para a gente conseguir fazer o build das imagens Docker em qualquer ambiente que a gente tiver, tá? A gente consegue, inclusive, escolher as plataformas que a gente quer fazer o build dessas ferramentas, tá? Nesse momento, ele está fazendo o build da nossa imagem do nosso Dockerfile, tá vendo? Então, ele baixou a imagem do Golang e está fazendo o nosso build aqui do nosso programa em Go, tá? Então é isso que está acontecendo, está gerando o build, exportando aqui os layers e ele vai começar a subir essa imagem lá no Docker Hub agora, tá? E deu erro. Vamos ver o que aconteceu aqui para a gente entender onde que foi o nosso principal problema aqui. Ah, não, acho que não deu erro não. Será que funcionou? Alterou a imagem. Eu não lembro, eu acho que ele não subiu a imagem. Vamos entrar aqui no nosso Docker Hub. E vamos ver se tem essa versão nova dessa imagem nossa. Opa, eu acho que subiu mesmo. Vamos ver. Ah, olha aqui a versão nova que a gente acabou de subir da nossa imagem, tá? E agora, vamos ver se ele mudou o nosso pod aqui. Vamos ver a idade do nosso pod. kubectl get pods. Aqui, ó, tá running 1, mas o outro ele não conseguiu subir. Então realmente tem alguma coisinha. Sabia que eu tinha visto alguma coisa errada aqui pra gente. Então vamos tentar entender. Esse comando ele rolou. Aqui só o setenv, isso aqui é uma outra coisa. Isso aqui ok. O push da imagem ele fez. Não, aparentemente funcionou. Por que ele está dando o push loopback? Aqui pra gente, deixa eu só dar uma olhada agora, meu povo. Eu tô achando que o problema disso aí são as alterações que eu fiz na nossa imagem que deu problema. Deixa eu fazer um teste aqui. É muito simples, galera. Eu vou chegar aqui no nosso... Cadê o nosso Docker Hub? Pegar essa tag dessa nossa imagem. E vou dar um Docker Run. Vou colocar o nome da nossa imagem aqui. E vou colocar a tag.
E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá. Ele tá baixando a versão aqui pra gente, meu povo. Vamos lá. Opa, então foi isso. Uma eternidade depois. O grande ponto que tá muito claro é que ele tá mudando a imagem, mas tá dando problema no Go. E ele tá falando lá que não tá encontrando o arquivo, né? Ou seja, ele tá falando que não tá encontrando o arquivo Go, por isso que ele tá dando esse erro. Então provavelmente pode ser que nesse meu Dockerfile ele esteja compilando e gerando um nome diferente de FullCycle, tá? Dentro daquele processo. Ou seja, toda hora que eu vou rodar o build dentro daquela máquina lá do Ubuntu, tá? Lá no Ubuntu, lá no GitHub, ele não tá gerando provavelmente esse cara aqui com o nome correto, porque ele tá dentro de outra pasta. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um build -o FullCycle. Então aí eu seto o output do arquivo executável, tá? Vamos fazer um último teste, galera. Tem que funcionar agora. Git commit -m, ajustando Dockerfile. Git push origin main. Maravilha. E agora eu espero que seja a última vez, tá? Vamos lá então, galera. Vamos lá. Foi bom que deu esse erro, porque agora eu setei o executável do Go, né? Eu setei como que o executável do Go vai funcionar. Então vamos lá, ele tá rodando aqui as paradas, tudo certinho. Vamos aguardar de novo. Ele vai fazer o push da nossa imagem. Tá gerando o build da imagem agora aqui, ó. Então vamos aguardar mais uns minutinhos até esse processo rolar. Tá gerando o build. Subiu, rodando o DigitalOcean, fazendo o deploy. E agora tem que ter funcionado. Vamos voltar aqui, pessoal, e dar um kubectl get pods. Agora sim! Funcionou, galera. E somente para você achar que tá funcionando de verdade, o que eu vou fazer? Eu vou mudar de novo aquele decliner, de colocar uns tracinhos de novo. Vou dar um git add, ponto, git commit -m, declined, git push origin main. E agora, quando a gente fizer isso e a gente rodar o nosso programa e acessar o nosso programa pelo IP, né? Cadê o pelo IP aqui? Esse declined tem que mudar esse padrão do status. Então, pela última vez, eu espero que a gente tenha que rodar aqui o nosso GitHub. E daí, baseado nisso, a gente meio que acabou já essa aula, tá? O meu objetivo realmente era ensinar você a usar o Kubernetes tanto local, quanto também conseguir fazer um deploy completo utilizando um cloud provider. Lembrando que se você for usar o Google, se você for usar a Amazon, não interessa qual cara você for usar, o processo não vai mudar muito, tá? Alguns detalhes, por exemplo, na Amazon não vai ter o DigitalOcean lá, CTL, vai ser o da Amazon e etc. Então, galera, basicamente essa é a ideia principal de quando você está trabalhando com o sistema com Kubernetes, e essa é a forma de como você consegue colocar tudo em produção rodando. Obviamente que nesse caso a gente só está fazendo a parte de CD. Eu não estou rodando testes, eu não estou colocando um staging, eu não estou verificando qualidade de código. Mas o nosso objetivo hoje aqui era falar especificamente de Kubernetes, e foi basicamente o que a gente fez, tá? Bom, acredito que ele já rodou aqui. Vamos ver se o nosso pod já trocou de idade. Get pods. Age, acho que 14 segundos, eu acho que já mudou. E agora é a grande hora, galera. Vamos ver o que acontece? Aê, olha aqui.
funcionou. Então a gente mudou o nosso programa e tá funcionando, pessoal. Então a gente sim conseguiu fazer um deploy totalmente automatizado utilizando o Kubernetes. O que falta pra gente? Observabilidade. Como que a gente faz esses microserviços se comunicarem e a gente conseguir visualizar essa comunicação. Mas esse é um papo para outra hora. O importante que eu quero agora ver com você é: você consegue fazer esse processo? Se você não conseguir, tá? Rode pelo menos o Kubernetes local, tá? Faça esse teste. Eu quero ver você manjando de Kubernetes e tendo o primeiro contato com essa ferramenta. Um grande abraço para você. Muito bom, eu realmente gostei de participar dessa aula aqui. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.